Olá, amados! Estamos de volta para o nosso momento de revisão, aula 37.2. Vamos lá? Fazer a nossa revisão de conteúdo? Então, nós temos aqui o seguinte, né? Interpretação Revisa Enem. Trabalhando com interpretação e compreensão de texto. O que é texto, né? É um todo composto por partes que se relacionam entre si. Aqui nós temos uma tirinha e, para você interpretar, não adianta pegar só um pedacinho, tem que analisar o todo, tanto as imagens, né, a parte não verbal, quanto a parte verbal. Vejam bem aqui, lendo a tirinha. Tchau, Felipe! Que você encontre uma mulher disposta a casar com você. Que você seja feliz. Aí ninguém fala nada no terceiro quadrinho. Ou uma das duas coisas. Então, é preciso estabelecer a relação entre as partes. Para que o leitor tenha acesso à totalidade, é necessário o uso do qual se fala ainda e extrair o tema. Então, tome nota aí. Temos aqui o seguinte, uma criança na árvore e diz o seguinte: essa criança é fogo. Por que ela é fogo? Pela atitude dela subir aqui na árvore. Isso daqui tem que ter coragem. Se fosse uma criança tímida, quietinha, ela não conseguiria, né? Assim? Então, sabe aquelas criancinhas sapequinhas? Então, esse fogo está nesse sentido, tá? No sentido conotativo. Então, qual é o contexto, né? Uma criança de 10 anos subindo em uma árvore. E qual o significado desse fogo? Da palavra fogo, que ela é elevada, que é peralta. Mais outra aqui, que aqui você vai usar o seu conhecimento de mundo para poder fazer a interpretação ou a compreensão do texto. Nós temos aqui, adivinha qual a marca mais lembrada por mais de 150 milhões de brasileiros? Olha no segundo quadrinho está dizendo, dica, não é uma marca de bebida. No terceiro, também não é um artigos esportivos. E no quarto, nem de alimentos. Então, que cada item está focando? Está focando o quê? Que cada, por exemplo, aqui a bebida foi derramada na camisa e manchou. A bola também sujou a camisa, deixou marca. E o alimento também sujou a camisa. Camisa é uma peça do vestuário, então é uma roupa. Então, está fazendo propaganda de um produto de limpeza. Que vai servir para quê? Para lavar a camisa, né? O que foi sujado. Então, aqui é necessário você conhecer o produto para poder interpretar. Se você não tiver esse conhecimento de mundo, vai ficar difícil para a interpretação. Então, o conhecimento de mundo, nesse caso, é fundamental para a interpretação. Existem algumas expressões que fica claro que o que se quer analisar é a compreensão de texto. Então, são essas expressões. Meu Deus! Olha só, nós temos segundo o autor, segundo o texto informa que, num texto, o autor afirma que, de acordo com o autor, de acordo com o texto. Então, amadinhos, olha só, essas expressões, já está dando marcas para você entender que está falando da compreensão de texto, beleza? E porque a compreensão de texto está no texto, dentro do texto. Mas já a interpretação de texto vai além do texto. Vai exigir o seu conhecimento prévio e conhecimento de mundo. E as expressões? Conforme o texto podemos concluir, pela leitura do texto é possível perceber, é possível inferir que através o texto ou os textos permitem levantar a hipótese de que conclui-se do texto que o texto encaminha o leitor para. Então, amadinho, fiquem ligados que
A interpretação sempre vai além do texto e é necessário você fazer uso do seu conhecimento do mundo, se é além do texto. E aí a compreensão dentro do texto. Beleza? Aqui terminando nossa revisão e daqui a pouco eu retorno com o nosso Tirando Dúvida. Até lá! Olá, amadinhos! Chegou o grande momento do nosso Tirando Dúvidas, resolução de atividade de sala. Vamos lá? De olho na tela para a nossa primeira questão. Temos aqui o seguinte. O livro Claro Enigma, uma das obras mais importantes de Carlos Drummond de Andrade, foi editado em 1951. Desse livro consta o poema abaixo. Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido pelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas estão, essas ficarão. Carlos Drummond de Andrade, livro Memória. Sobre esse texto é correto afirmar: a passagem do texto acaba por apagar da memória praticamente todas as lembranças humanas, quase nada permanece. B. A memória de cada pessoa é marcada exclusivamente por aqueles fatos de grande impacto emocional. Tudo o mais se perde. C. A passagem do tempo apaga muitas coisas, mas a memória afetiva registra as coisas que emocionalmente têm importância, essas permanecem. D. A passagem do tempo atinge as lembranças humanas da mesma forma que envelhece e destrói o mundo material, nada permanece. E. O homem não tem alternativa contra a passagem do tempo, pois o tempo apaga tudo, a memória nada pode, tudo se perde. Então, o que é correto dizer sobre o texto? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito C, que a passagem do tempo apaga muitas coisas, mas a memória afetiva registra as coisas que emocionalmente têm importância, essas permanecem. Questão 2. Nós temos aqui um cartoon, olha só, duas pessoas, turistas. O GPS não vai resolver o nosso problema de localização linguística. O efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente de, olha bem, a incerteza sobre o nome do ponto turístico onde as personagens se encontram. B. A falta de habilidade do personagem operar o localizador geográfico. C. Falha de comunicação causada pelo uso do aparelho eletrônico. D. Discrepância entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local. E. Semelhança entre a língua de original e a local. Então, o efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente da... Aí você volta ao cartoon, né, ao texto, e você analisa, você já percebe que são duas pessoas que são turistas. Por quê? Porque aqui você vê, né, a torre, né, e fala bem assim, o GPS não vai resolver o nosso problema de localização linguística. A gente usa o GPS para quê? Para ir em algum lugar, né? E para dizer onde tá a localização. Só que ele está fora do seu ambiente geográfico. E com certeza, quando fala localização linguística, porque eles não vão entender, né? Não vão saber interpretar o que está escrito. Não é isso? Então, nós temos aqui, A, B, C, D, U, E, letra D, que é discrepância em situar-se geograficamente e dominar o idioma local. 3. Na tirinha de Caco Galhardo, a palavra sentido assume duas acepções. Olha só, os pescoçudos de Caco Galhardo.
Aí tem o seguinte. Pilotão, sentido. Sentido do que, Senhor? Aí vem a seguinte. Das frases abaixo, indique a opção em que a palavra sentido tem o mesmo significado que tem na fala do soldado. Olha só. A. Sentido com o que lhe fizeram, não os procurou mais. B. Sua decisão apressada de não revelar muito sentido. C. Ninguém compreendeu o sentido de sua atitude. D. O caminho bifurca-se em dois sentidos. E. Muitos escritores buscam o sentido das coisas. Então, olha, analisando aqui, viu que ele gritou, ó, o comandante, né? Gritou, olha o balãozinho. Aí soldado responde, sentido do que, Senhor? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui o gabarito letra E, que muitos escritores buscam o sentido das coisas. Beleza? Questão 4. Um trechinho de Quincas Borba, de Machado de Assis. E enquanto uma obra chora, outra ri. É a lei do mundo, meu rico senhor, é a perfeição universal. Tudo chorando seria monótono, tudo rindo, cansativo. Mas uma boa distribuição de lágrimas e poucas, mordi meu negócio, soluços, sarabandas, acaba por trazer a alma do mundo e a variedade necessária e faz o equilíbrio da vida. Então, nós temos polcas, tipo de dança, e sarabanda também, tipo de dança. Comando da questão. De acordo com o narrador, os erros do passado não afetam o presente. B, a existência é marcada por antagonismos. C, a sabedoria está em perseguir a felicidade. D, cada instante vivido deve ser festejado. E os momentos felizes são mais raros que os tristes. A, B, C, D ou E. Qual é o gabarito, amadinho? Nós temos aqui, gabarito letra B, a existência é marcada por antagonismo. Beleza? A primeira parte da atividade ok. Agora bora para o nosso momento do treino, que é o Se Liga no Enem. Olha só, aqui questão do Enem. Presta bem atenção aqui, amadinho. Olha, é um texto imagético. E vamos ao comando. O Teatro Mágico apresenta composições autorais que têm referências estéticas do rock, do pop, da música folclórica brasileira. A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX a partir da letra A, disposição cênica dos artistas no espaço teatral. B, integração de diversas linguagens artísticas. C, sobreposição entre música e teatro e texto literário. D, manutenção de um diálogo com o público. E, adoção de um enredo como fio condutor. Então, a originalidade de seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX. A partir de A, B, C, D ou E, nós temos aqui a integração de diversas linguagens artísticas. Pronto, terminando a parte das atividades, amadinho. Agora vocês vão relaxar um pouquinho, porque chegou a hora do nosso clube de leitura. Nós estamos na unidade 2. Unidade 2, com Pedro Bandeira, A Marca de uma Lágrima. Foi publicado em 1985 pela Editora Moderna. Aqui fala da vida de Isabel após ir numa festa de aniversário do seu primo. É o aniversário do primo, Cristiano. E se apaixonar por ele. Apesar de ele gostar de sua amiga Rosana, o livro trata de como Isabel lida com isso e como ela ajuda os dois lados desse amor, escrevendo poemas para trocar entre si, mesmo contra sua vontade.
Cristiano descobre que Isabel escrevia as cartas por Rosana. E aí? O que aconteceu com Rosana? O que vai acontecer com Isabel? E Cristiano continuará com Rosana? Então leia, amadinho, para saber da história. Agora, amadinhos, prestem atenção. Será que agora é a turma de vocês? Vamos lá. Aqui nós temos a escola Anomã Tupari, aldeia Serrinha, Alta Floresta, professor Juari Tupari, tá certo? Olha só a turminha aqui de Alta Floresta, da aldeia Serrinha, tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigada pela contribuição. Vocês são maravilhosos, amadinhos. Agora mais outra aqui, nós temos aqui, ó, só 3 aluninhas, 3 amadinhas. O professor Sérgio Luciano enviou aqui, ó, o cantinho do clube de leitura e as amadinhas já pegando o seu livrinho para fazer leitura. Tá bom? Um grande abraço, amadinho, e obrigado pela sua contribuição, professor. E agora quem? Esse daqui é o espaço para você, que ainda, né, não apareceu aqui na telinha, porque você ainda não enviou, tá certo? Estou aguardando, né? Os professores presenciais enviarem as fotos, isso, da turma, tá certo? Ainda estou aguardando aqui, ainda tem tempo. Agora, amadinhos, vamos para a nossa mensagem. Nós temos aqui a mensagem de Clarice Lispector. Sabia que Clarice Lispector faz parte da geração 45? Eu escrevo para nada e para ninguém. Se alguém me ler, será por conta própria e alto risco. Eu não faço literatura. Eu apenas vivo ao correr do tempo. O resultado fatal de eu viver é o ato de escrever. Então, olha aqui a mensagem do dia com a nossa autora da geração 45, Clarice Lispector, a geração, a terceira fase do modernismo. Então, amadinho, muito obrigada pela companhia de vocês. Aguardo foto, professores, e até a próxima.